Fala, meus amigos! Vamos dar sequência ao nosso curso de instalações elétricas residencial e predial por meio da nossa apostila de instalações elétricas. Então, se você ainda não adquiriu a apostila do Centro de Formação de Eletricista, adquira e acompanhe nossas aulas aqui gratuitamente, tá? Muito bem. Então, na última aula, a gente começou a fazer o levantamento da potência de iluminação de acordo com a NBR 5410 de 2004, né? Então essa norma está em revisão, está em consulta nacional, mas enquanto a revisão não sai, não é publicada, a gente ainda vai utilizar a que está vigente, que é a de 2004. Então, nós pegamos a metragem dessa planta que tem aqui na apostila, né? Então nós pegamos a metragem desta planta que tem na apostila, calculamos o metro quadrado de cada ambiente e depois calculamos o perímetro. Por quê? Para fazer o levantamento da iluminação, a gente precisa do metro quadrado. E para fazer a distribuição ou determinar a quantidade de tomadas de uso geral, TUGs, necessária em cada ambiente, a gente vai precisar do perímetro. Então vamos continuar na iluminação, espero que vocês tenham conseguido aí preencher. E vamos ver se aí os resultados de vocês batem com o meu. Então, continuando na iluminação, o dormitório 1 ele tem 11 metros. Então a regra é, para os primeiros 6 metros a gente vai considerar 100 VA. E para cada acréscimo de 4 metros inteiros desse ambiente, a gente vai considerar 60 VA. Então, 100 dos primeiros 6 metros, sobra 5,05. Eu acrescento mais 60 VA e aí sobra 1,05 metros. Então, eu desprezo, né, esse 1,05 que sobrou. Então, a iluminação do dormitório 1 deve ter uma potência mínima de iluminação instalada de 160 VA. Para a sala é a mesma coisa, então eu pego os 6 primeiros metros da sala, 100 VA. Como não dá 4 metros inteiro, então finaliza, né, aqui no 100 VA. A copa, mesma coisa, então o ambiente é de 9,45. Eu tiro 6 metros daqui, sobra 3,45, não sobra 4 metros inteiros para eu adicionar mais 60 VA. Então eu fico com os 100 VA. E aqui sim, 11,43, né, que é próximo até disso aqui. A gente vai considerar 160 VA, porque os 6 primeiros metros eu considero 100, sobra 5 metros, dentro de 5 metros eu pego mais 4, adiciono 60, 160, sobra 1,43. Então, fizemos o levantamento da potência mínima de iluminação instalado, lembrando que essa potência não é a quantidade de lâmpadas aqui que está determinado. Então, o que eu estou determinando é potência mínima necessária naquele ambiente. A quantidade de lâmpada vai depender da potência de cada lâmpada, tá? Então a somatória de todas as lâmpadas tem que dar no mínimo esse valor aqui. Fechou. Agora vamos para as tomadas de uso geral. Qual que é a regra da tomada de uso geral? Você vai ler aqui na apostila que tá escrito aqui, ó, né? Eu deixei aqui para vocês, aqui na apostila, como calcular o perímetro, né? E depois como atribuir, né? Como atribuir tomadas, né? Como distribuir a tomada em cada ambiente. Então, ó, só para vocês verem esse parágrafo aqui, ó. Salas, quartos, halls, suítes, corredores, salas de estar, jantar e ambientes similares a esses, deve ser distribuída uma tomada a cada 5 metros do perímetro de 100 VA cada. Então, a cada 5 metros do perímetro, eu considero uma tomada. Tá? De quanto? De qual potência? De 100 VA cada tomada. Tá? E aí, depois tem aqui, ó. Para os demais ambientes, áreas molhadas, vamos considerar a distribuição de uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro, com uma ressalva. As 3 primeiras tomadas devem ser consideradas de 600 VA, cada uma, e as excedentes seguem os mesmos 100 VA da regra anterior. Tá? Então, basicamente, o que está dizendo aqui? A gente vai pegar o perímetro e vai ver aqui quantas vezes cabe 5 metros dentro desse perímetro. Então, aqui dentro do 10, cabe 2. Então, qual a quantidade de tomadas, quantidade mínima de tomadas que eu tenho que ter na área de serviço? 2, tá? Quantidade de tomadas, 2. Muito bem. E no dormitório?
Opa, peraí, uma correção aqui. O perímetro aqui é 10,3, perfeito. Só que não é 5 metros aqui, a minha análise está errada. É 3,5 metros. Quantas vezes? Por quê? Área de serviço é área molhada, né? Sujeita a lavagem, esse tipo de coisa. Então, na realidade, nesse tipo de área não é 5 metros, é 3,5 metros eu considero uma tomada. Então, 3,5 com 3,5 vai dar 7. Por pouco, né? Daria 3 tomadas. Então, aqui vai ficar 2 mesmo, tá? Só que depois, na hora de fazer a potência aqui, a gente vai ver que vai ter uma alteração. Bom, perímetro do dormitório, 13. Então, dentro do 13, aqui sim, a cada 5 metros. 2 tomadas também. Banheiro. O perímetro do banheiro é 8. Só que o banheiro não é 5 metros. É a cada 3,5 eu distribuo uma tomada. Então, 3,5 com 3,5 vai dar 7. Então, no banheiro também vão ser previstas 2 tomadas de uso geral, tá? Isso é tomada de uso geral. Aqui não está incluso, por exemplo, o ponto de alimentação do chuveiro. É tomada de uso geral que você vai usar lá para um barbeador, um secador de cabelo, uma chapinha, para alisamento de cabelo, coisas do tipo, tá? Bom, aqui no dormitório, mesma coisa. Aqui é 5 metros, diferente do banheiro que é área molhada. Então, aqui vão ficar 2 tomadas também. Sala, o perímetro da sala é de 12,6. Também vai ficar 2 tomadas, porque é a cada 5 metros. A copa já serão 3, porque 3,5 mais 3,5 dá 7, mais 3,5 dá 11,5. Então aqui na cozinha serão 3 tomadas de uso geral, tá? Isso é o uso geral, não está considerado aqui uso específico, tá? Uso específico nós vamos fazer na próxima aula. E a cozinha? A copa, né? A copa é 12,3 e a cozinha vai seguir a mesma regra. A mesma regra da copa, então vai dar 11,5 menos 13, não vai dar para colocar a quarta, ficará 3 tomadas aqui. Muito bem. Então isso aqui, pessoal, é a quantidade mínima de tomadas de uso geral nesses ambientes. Qual a potência agora total de cada ambiente? Bom, áreas molhadas, banheiro, copas, cozinha, áreas de serviço. Lembra que a gente leu agora no parágrafo atrás? As 3 primeiras tomadas eu considero de 600 VA. Se exceder 5 tomadas no ambiente, vamos supor que o nosso cálculo tivesse dado 6 tomadas aqui na copa. Aí, em vez de considerar as 3 primeiras de 600 VA, eu consideraria 2 e as demais de 100 VA. Então, aqui, 2 de 600 vai dar um total de 1.200 VA. Aqui, dormitório, a gente leu lá que vai ser cada tomada de 100. Então, como eu tenho 2, 200. Banheiro, as 3 primeiras de 600. Então, vai ficar 1.200. Dormitório 1 é de 100 VA, porque é uma área que não é considerada molhada. Então, eu vou considerar 100 VA, cada uma. Então, 200 VA. Sala se enquadra na mesma coisa do dormitório, então tem 2 tomadas 200 VA. E a copa, como deu 3 tomadas, e as 3 primeiras tem que ser de 600 VA, 3 vezes 6, 18, então 1.800 e 1.800. Tá? Então, acabamos de fazer o levantamento da potência mínima instalada de iluminação em cada ambiente e da potência total de tomadas de uso geral nesses ambientes, bem como a quantidade. E aí na próxima aula o que a gente vai fazer? Vamos definir a quantidade de tomadas de uso específico, tá? Então, quando eu digo tomadas de uso específico, é um ponto de alimentação para um equipamento específico. Então, por exemplo, na área de serviço a gente pode deixar uma tomada de 20 amperes, tá? Para ligar um equipamento, por exemplo, mais pesado, uma máquina de alta pressão de mais potência, um equipamento que tenha mais potência. Então, a gente pode deixar uma tomada de 20 amperes, 220 volts na área de serviço, um exemplo, né? No banheiro, qual que vai ser a nossa tomada de uso específico? Vai ser o chuveiro, né? Então, a gente vai ter um chuveiro no banheiro, a gente vai ter que colocar aí uma tomada de uso específico, né? Que é um ponto de ligação de uso específico. Na cozinha, a gente pode pôr uma torneira elétrica, nos dormitórios, a gente pode pôr equipamentos de ar-condicionado. E aí, na próxima aula, a gente vai definir
a potência desses equipamentos e as quantidades. E aqui a gente vai ver a potência total também, tá? Beleza, pessoal? E aí, a gente vai dando sequência, vai finalizando aqui. Na próxima aula a gente vai preencher essas duas colunas. Depois, nós vamos dividir a quantidade de circuitos, né? Vamos dividir a quantidade de circuitos. Como que nós vamos dividir os circuitos aqui da casa? Então, nós vamos numerar aqui os circuitos. E aí, vamos dimensionar os disjuntores que a gente vai utilizar em cada um desses circuitos aí, bem como a fiação elétrica também, a gente vai fazendo isso daí. E aí depois nós vamos fazer o cálculo de fator de demanda para ver quanto, né, de equipamento a gente vai considerar ligado aí ao mesmo tempo, para a gente poder determinar o nosso padrão de entrada, tá? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!